Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa apresentado por mim, Della Mantra, que faz parte da grelha da Rádio Renascença, que diariamente tem programas para si, humano, falando de nós, humanos. E começo a emissão hoje, como sempre, por apresentar um poema meu. E o poema diz o seguinte: Peço imensas desculpas. Peço imensas desculpas. Peço imensas desculpas. Mas o mundo é gerido por quem tem certezas e não dúvidas, por quem tem reações e não boas intenções, que desejes sempre o bem de quem está ao teu redor, que sejas o motor da máquina multiplicadora. Adora a dor, multiplica as cores, embebeda-te, fala com o diabo, pergunta-lhe se está tudo bem, dá-lhe uma definição do amor. Amor é pegar a merda com as mãos, é criar do ar, amor é Deus. É passar pelo inferno sem o perder. É ter calor e hiperventilar. Amor é tripa, remoinhos, grita, frita, como a terra caga sementes. Observa as flores, vê aonde os esporros, vê aonde o vento leva os esporros. É assim que a terra se mexe. É assim que ele acontece. Só precisas da vibração, só precisas da certeza. Afinal, é recíproco, porque tudo que dás é fruto. Nada certo, nada errado. Tudo sobe, tudo desce com o tempo. E nós temos cartilagem. É uma questão de repetição para a preservação da elevação. Tudo cresce, tudo prevalece. E nós temos a probabilidade para fazer mais possibilidades. Troca, foca, abre a boca, beba água, vomita tripa, respira, respira, respira. Respira e multiplica. Este é um poema meu, do Della Mantra, e eu dou bem-vindo ao programa ao grande Nuno Piteira. Nuno, que antes de introduzir-te, gostava que declamasses um poema da tua autoria, meu amigo. Se faça favor. Olá, Gilson, obrigado pelo convite. Então o poema chama-se Palavras Feias. Não digas um puta que pariu quando na televisão milhares de crianças abandonadas vão e entre as garfadas do teu empadão dizes que cada um tem aquilo que merece. Pois a mim não me parece e não me apetece ser tolerante com as tuas ignorâncias, estâncias mentais. Não digas um real foda-se quando o Trump ganha as eleições, quando o Papa, nas suas vestes níveis, vem dar perdões às mulheres que fizeram e irão fazer abortos. É de loucos. As mulheres assassinadas pelos companheiros. Estás bem, mano? A tua liberdade está bem? A liberdade que nunca a viste, nunca a sentiste, nunca aqui existiu. Para ti o ato revolucionário é não fazer ondas. Assistir a tudo por detrás das órbitas, mórbitas. Estás seguro pelos fios e não notas. Notas, pagas em tempo e o vento dizes, está fresco. O Natal deve ser lixado em Alepo, na Palestina, na Síria, no Afeganistão, na favela da Cidade de Deus. O samba não morreu, minha gente, mas sofre. Bala perdida não avisa a criança da morte. Lutamos por um mundo mais justo desde que se alagrem as estradas e que todos os dias sejam Black Fridays. Que haja superluas e dias para toda a merda que se quiser. Dia da mulher, dia da mãe, dia do homem, dia do pai, dia do santo, dia da cura, mas nenhum dia da puta. Comboio de cabrões.
Não digas um vão-se foder às mordomias das chefias, enquanto tu escavas, desbravas e por fim te matas a fazer o buraco da piscina. Essa é que é a tua sina, o de ter e não ter, o do sim senhor e sim senhora, e mais te dobras vejo que fazes yoga. Pio, não tens brio. Pias, acreditas em ideologias, morfinas, tentações e sentado à mesa dizes um homem não chora, só em funerais. Não chora a merda. Chora e só quando chora se torna homem. Chora para não cegar, vomitar emoções nunca foi fácil. Ser reto também não. Um pão de 15 dias, só lhe falta manteiga. Mas tu estás mal, mas estás bem quando respondes sou bem, dizes. Mentes. O Natal em Alepo é mais fingido. O teu grito por justiça é sumido. Criticas o vizinho, mas nunca o teu espelho. Ensinas as crianças a poupar, mas nunca a partilhar o dinheiro. E o herói no fim pode sempre matar. O herói no fim pode sempre matar. Palavras feias. Feias são as expressões que fazes quando desfazem juízos, os pretos, os monhés, as lésbicas, homossexuais, transexuais. É tudo antinatura, dizes. Tu és melhor. Tu és o maior. E juntas as mãos e rezas ao teu Deus que leva esta gente daqui para fora. Nunca mais chega a hora de estares na terra como no céu, de joelhos folados, lábios calados e um véu sobre a alma. E o vento na cara, já sei, é fresco. E o Natal em Alepo é dantesco. Um presépio de escombros. Foges, mas não aceitas quem foge de um perigo maior. Fins que não foges, mas foges. E fins que aquilo que ouves a tilintar são ainda os teus berlindes, misturados com as migalhas do medo. Aí havia tempo, menino. Ponteiro dos segundos dormia, palavra feia não existia, nem havia juízo ou prejuízo. O sol era o lucro. Não era, puto. Subir às árvores duas mãos e cuspo. E agora submissa à regra e adulto, de livre vontade entregas os pulsos e algemaram-te ao conforto e à segurança. E tu enches a pança. E a dança para ti já é um custo. E o teu discurso de distância é violento. E tudo em ti é árido e seco como Alepo. E vens tu com essas ocas e quinadas ideias. Pois podes ir à merda, tu e as palavras feias. Obrigado. E este senhor, esta pessoa, esta onda é o Nuno Piteira. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no meu humilde programa. E começo por introduzir-te através de uma breve biografia tua. As palavras são resumidas, mas o que tu já fizeste merece palmas. E sim, Nuno Piteira é poeta, animador sociocultural, técnico e alma do palco, guia e formador, fundador e organizador do Poetry Slam Amadora e cofundador da Associação Circuito Explosivo Núcleos de Expressão Artística. Ambos, se não estou em erro, começaram em 2011. Participou também no projeto Lábio, Laboratório de Interação e Oralidade, onde organizou eventos de Poetry Slam e workshops entre 2013 e 2015. Foi também co-responsável pelo projeto Performance e Residência Silêncio Improvável, Poesia Experimentada, inserido no Portugal Slam em 2015. E no mesmo ano foi vencedor da final do Poetry Slam no Festival Internacional de Poesia e Performance e do Campeonato Europeu em Tartu, Estónia. Fez parte da direção artística de Portugal Slam entre 2014 e 2017 e atualmente integra o projeto 2700 Dias de Ferro, juntamente com o grande poeta, Luís Perdigão. Para além disso também, este ano, 2023, começou a dar formação no projeto Palavrar, Academia Poética da Almada. Isto é um resumo, mas entre 2011 e até agora surgiram vários projetos que tu fazes sempre questão de dinamizar e fazer parte. E Nuno, eu gostava por perguntar-te, sendo tu uma pessoa envolta em tantas criações e havendo a incerteza inerente ao desconhecido,
O que é o medo e como o ultrapassaste? Bem, há vários tipos de medo, né? Sim. Mas estamos a falar provavelmente do medo normal, de tentar. Haverá um medo normal? Não sei, também, se calhar não, mas há vários tipos de medo. Eu considero o medo uma porta, parte de uma estrutura, né, maior. E é uma ocasião de tu poderes abrir essa porta e continuares para outras. Né? O medo é só realmente a primeira fase da tentativa. Né? Tudo em ti te diz para recuar, mas há uma parte que é curiosa o suficiente para rodar a maçaneta. E se? Né? E se, quem sabe? Então o medo faz parte do processo de viver e de criar, faz parte de tudo, né? Eu acho que é um mecanismo de defesa que nós temos e podemos não o confundir com a vontade que temos em fazer as coisas. Então, portanto, ultrapassar o medo é questionar-se. E é continuar, é ter alguma confiança nesse medo também. Porque se esse medo está lá, é porque alguma coisa também o acompanha. Então, por que não? Portanto, para transpor-se ao medo é o questionar-se. Uma pessoa tem que se desafiar. Né? O medo existe por ti e em ti, e tu és a peça fulcral para também ultrapassá-lo. E quando é que sentiste que o medo é só parte de nós e não porque uma barreira? repetia-se muitas vezes. Temos medo de muitas coisas. Isso revela alguma insegurança, mas também uma aprendizagem. E com a experiência, a maior parte dos medos que a gente tinha iniciais, como medos genuínos, não eram só fabricações que nós punhamos à frente. Né? Nem sequer eram medos, eram só projeções dos nossos receios. Então o medo faz parte, é uma ferramenta que nós podemos utilizar em nosso proveito. E que está lá e que deve ser olhada e utilizada também. O medo é só a primeira porta, né, que temos para abrir. Portanto, para ti o medo não é uma barreira, mas sim uma porta. É. Sim, para mim. Sim. Pronto, antes da entrevista tive o privilégio de ler e reler vários poemas teus e noto que quando escreves há muitas vezes um sujeito subentendido. E pergunto-te a quem é destinado as tuas palavras? Primeiro a mim e logo aos outros. Porque eu sou também parte dos outros, por isso estou a escrever tanto para o coletivo como para a minha consciência também. Né? As críticas que eu faço são críticas também pessoais, porque eu também estou nesse conjunto do alvo de que estou a criticar. Né? Não há separação. Há apenas realmente pontos de encontro em observar uma determinada ocasião ou circunstância ou realidade, mas não me separo, né? Porque eu também faço parte desta humanidade. Isso muitas vezes critica a humanidade ou o ato humano, estou-me a criticar também a mim. Então é um ato também de espelho, né? Ao fim e ao cabo. Não estou só a dizer mal dos outros, mas também estou a avisar-me que também posso ser esse mal. Né? Temos o bom e o mal dentro de nós. E a maior parte das vezes é uma crítica também comigo. Por isso falas para o consciente. Sim, quero chegar aí, né? Quero chegar aí. É de onde ele vem, gostava que ele fosse para o mesmo sítio, né? Dentro de cada um. Há uma necessidade de que essa linguagem seja exteriorizada, né? Expressada, e que os outros também, com a sua reação, me façam perceber outras coisas, né? Que me possam ensinar também. Sim. Porque é engraçado, porque, aliás, quem vê a tua performance fica abismado, porque diria eu, na minha observação, és uma das pessoas que melhor consegue incorporar o texto e transmiti-lo. E lá está, tens essa capacidade porque tens essa necessidade de chegar ao outro. Sim. Todos temos necessidade de chegar ao outro. Né? Há vários caminhos para chegar aí. E depois cada um tem a sua
a sua característica, vá lá, a sua maneira preferida de fazer as coisas, a maneira que existe para expressar essas coisas. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, quer dizer que talvez um tenha outras ferramentas que o outro não tenha ainda, mas a energia é a mesma, a fonte é a mesma, que é a necessidade de expressar, não é? Depois depende da intenção e do esforço de cada um para ir onde quer que seja, onde quer ir, né? Dentro de si e com os outros também, né? Porque se estou a criticar o mundo sou eu também. Claro. Então nunca sai de casa. Nuno, o karma e o dharma existem? O karma e o dharma existem. Têm o seu lugar. Tem o seu lugar. Não quer dizer que sejam só essas coisas que possam existir. Existem outras coisas que a gente se calhar não chama a mesma coisa, mas têm o mesmo significado ou o mesmo valor. Mas são palavras, são realidades que alguém viu, imaginou, para essa pessoa eram concretas, não é? E nós depois absorvemos essa mesma informação, mas temos que ser nós a decidir o que é que isso representa, não é? Para cada um. Pergunto-te como é que estes dois componentes influenciou e influencia a corrente do teu rio. O karma e o dharma. Eu creio que nós estamos todos ligados a uma energia, que é o fluxo, né? que é uma energia que corre independentemente da tua vontade ou do teu estatuto. Já agora, antes de aprofundarmos mais a forma como influencia a tua vida, podes dar uma definição desses dois conceitos? Bem, eu não sei muito bem. O karma... Uma interpretação tua. Uma interpretação minha do Sim. Karma e do Dharma. Sim. Não é? O karma será realmente a cor que eu quero escolher para a minha vida. Não é? O Dharma, o movimento que eu possa escolher para a minha vida. Então tem a ver muito qual é a capacidade de transformação que tu tens dos conceitos que ouves, não é? Para mim o karma é uma coisa que pode existir, não é? Como pode não existir. E haver outras coisas em paralelo a isso. O karma é um conceito, o dharma é outro, mas há outra coisa que é realmente mais básica do que isso, que é a vida em todos nós. É? Se podemos chamar isso a vida em si, não é? O coração bombeia, está vivo, tudo isso faz funcionar um organismo, não é? Toda uma empresa, um processo. Então, eu não utilizo o Dharma nem o Karma para escrever, mas se calhar eles estão lá. Né? Eu escrevo porque quero chegar a algum lado, né? Quero ter um efeito de causa, quero fazer alguma coisa para surtir outra. Né? Talvez isso seja o Karma. O Dharma é a maneira como nós gerimos essas coisas todas. É verdade, né? absoluta. Que possivelmente não exista, porque é feita de todos nós. Né? A realidade também é feita de todos nós. Não é só eu observar as coisas, mas toda a gente observar a mesma coisa e chegar a conclusões diferentes. E haver um equilíbrio nisso. Mas o que me faz escrever é mais essa energia que está por trás dessas coisas todas, do conceito, da consciência, é mesmo a vida em si, que pede para ser expressa através das várias ferramentas que nós temos. E a arte é uma delas. E sendo tu uma pessoa expressiva, pergunto-te como começou a tua jornada no mundo do spoken word? Então, a minha jornada começou há basicamente... Começou há mais tempo daquilo que eu tinha noção. Né? Começou logo desde cedo, quando eu senti alguma necessidade em utilizar a escrita como forma de expressão. Mas acentuou-se mais há 10 anos atrás, a partir de 11 anos, 10 anos, quando eu conheci o Poetry Slam, através de um convidado que tu já tiveste aqui, que foi o Mick Mengucci. E foi ele que despoltou, neste caso, aquilo que já existia pronto para explodir, não é? Que era uma necessidade de expressar... Faltava o exemplo. Faltava o exemplo. Não que não houvesse exemplos nessa altura, mas que eu tive a oportunidade de encontrar ali, foi no Jardim da Estrela, e que senti-me logo, identifiquei-me logo com aquele processo de expressão. Porque tinha muito a ver comigo,
com a maneira do corpo se mexer, a voz, alguma mais liberdade daquilo que eu estava habituado a escrever em prosa. E foi a partir daí, desse encontro, ao ver o Mick Mengucci a fazer um Poetry Slam, que eu, através desse exemplo, comecei a encaixar certas peças que poderia ser um caminho, né? Era viável eu expressar-me dessa maneira e era possível. Então foi a partir daí que eu comecei a enverdar por outro tipo de poesia, mais pela uma intervenção física, e isso abriu-me outros caminhos, né? Que ainda não estavam tão delineados, mas que começou realmente a ver os outros, a darem-me exemplos de que era possível expor as coisas de uma determinada maneira, e eu fui atrás desses exemplos e eles ajudaram-me bastante porque criaram um choque que eu precisava para passar esse medo. Então foi com o exemplo dos outros é que realmente eu descobri que tu podes mergulhar. Não tenhas medo, podes mergulhar. É possível. Sim. E estou certo que o Poetry Slam levou-te a muitos mundos, a muitos sítios. Lá fora e cá dentro. E gostava de perguntar-te qual foi o momento que mais longe de casa te sentiste? Não foi longe de casa, foi muito perto de casa. Longe, eu nunca me senti-me, pronto, eu já vivi no estrangeiro algumas vezes, pronto, aí senti realmente essa distância. Quando estive no Uruguai senti essa distância, que havia muitos quilómetros a separar-me das pessoas que eu gostava, né? Aí senti-me longe, mas quando estou na poesia, ou a trabalhar com poesia, nunca estou longe dessa casa, né? Se estamos a falar de casa familiar, pronto, há essa sensação de estar muito longe para voltar para esse sítio. Mas até porque os outros me fazem sentir em casa, né? Então tu encontras uma casa sempre que vais a algum lado, né? E em alguém. Há sempre alguém que tu te identificas mais. E essa é a tua casa agora, naquele momento. E tive a sorte de ser sempre bem recebido e fazer amizades pronto, pelo mundo fora, através do Poetry Slam. Aliás, nós estamos aqui porque há uma comunidade também de Poetry Slam em Portugal, não é? E que foi desenvolvendo ao longo destes anos, e é por isso é que eu estou aqui hoje também. É pelo trabalho que os outros também tiveram, né? E, em estruturar toda esta nova realidade para que todos possamos vir aqui também, não é? Declamar os nossos poemas e dar-nos a conhecer e ajudar também nos projetos que apoiam a poesia, né? A literatura, a expressão. Então, isto tudo está ligado. Então eu vim aqui parar também por causa disso, porque essas pessoas também tiveram à minha volta, eu tive a sorte de as conhecer. E claro que há um trabalho individual que cada um tem que fazer, né? Se quer realmente escrever poesias ou se quer fazer Poetry Slam, é uma questão de dedicação, né? Sim, portanto nunca te sentiste longe de casa porque a casa faz. Até porque o que me levou a viajar foi aquilo que eu escrevi, né? Então não estava muito longe. Não estava muito longe, porque fui sempre dizer os meus textos, e isso representa também o quão grande a casa pode ser. Não é? E a casa pode ser realmente muito grande. Nuno, Piteira, Eco Drums? Eco Drums Lab. Yes. É um outro nome. Tendo estado nos primórdios do movimento do spoken word em Portugal, gostava de perguntar-te como vês a mesma com o passar dos anos. Bem, estive mais ligado ao Poetry Slam, não tanto ao spoken word, mas estive ligado desde o início do Poetry Slam, neste caso da plataforma Portugal Slam, que foi uma plataforma que surgiu para ajudar os poetas a terem mais espaços de escuta, né? A poderem também partilharem os seus poemas de uma forma mais informal, ainda que fosse através de um formato de competição. Mas há sempre depois
uma dilatação desses mesmos espaços para um open mic, um microfone aberto, para projetos individuais ou coletivos. Então, a evolução destes 10 anos em Portugal, tanto da área artística, poética, da malta que anda a fazer espetáculos com a vertente poética, está a crescer. Creio que o Poetry Slam ajudou bastante na medida em dizer às pessoas para não terem medo de arriscarem a sua poesia e poderem enveredar para outros projetos que não tenham nada a ver com o Poetry Slam. O importante é que as pessoas consigam se ligarem a algo, a elas próprias, ao público, àquilo que escrevem, ao seu trabalho. E isso é o suficiente para elas ficarem entusiasmadas, animadas, e que queiram realmente fazer mais e partilhar esse trabalho, né, genuíno. E então tem sido um trabalho em progresso, né, que tem várias variantes. Eu posso falar por mim, que comecei no Poetry Slam em 2010, 2011 e enveredou para outros projetos, né? Ajudou-me a ter a capacidade, a confiança para criar projetos ou individuais ou coletivos, neste caso coletivos com o Luís Perdigão, que é o 2700 Dias de Ferro. Então tem tudo a ver com um processo de semear. Tu vais semeando, vais trabalhando e hoje ficas com mais capacidade para aceitar outro tipo de desafios, não é? E então ajudou-me bastante e creio que é uma porta que podemos utilizar para projetos do futuro. E creio que está a funcionar, porque têm aparecido muito mais projetos de pessoas que nós conhecemos que fazem Poetry Slam e que não só dedicam ao Poetry Slam, mas também como fazem outro tipo de apresentações artísticas, não é? Sim, a minha pergunta era... estando tu nos primeiros dias ou nos primeiros anos do Poetry Slam, vendo o agora, notas alguma diferença na dinâmica ou a essência mantém-se lá? Qual é a tua opinião? A essência mantém-se lá. A dinâmica depende dos poetas. Os poetas é que têm que criar a dinâmica que querem para o movimento. Eles é que vão ter que levar isso adiante, não é? Porque há um espaço que tu podes criar, que é o de livre expressão, não é? Um espaço onde toda a gente possa desaguar, mas depois cabe a cada um realmente fazer um esforço, não é? Dedicar-se. E creio que essa parte é uma parte da aprendizagem, que é quando o poeta ou o artista se dedica inteiramente à sua obra e quer realmente que a sua obra ou a sua peça seja apresentada desta maneira e que isso faça com que ele se esforce, né, que trabalhe para isso, que se sinta incluído no seu próprio trabalho, não é? E é uma questão de trabalho. E creio que depois cada um tem os seus desafios, não é? Se hoje o Poetry Slam é igual ao Poetry Slam de há 10 anos, não. A realidade é outra, as pessoas são outras. Por isso, não se pode esperar o mesmo. O que se espera é que as pessoas se ultrapassem a si mesmas, né? Que realmente encontrem os seus próprios desafios, que criam nas suas próprias cabeças e que os resolvam por si com a ajuda dos outros, né? Então, se é diferente, claro que é diferente, mas cada um depois tem que apostar e investir naquilo que quer apresentar depois, né? Como peça de trabalho. Então requer que cada um tenha que trabalhar, né? As pessoas têm que trabalhar. Se queres fazer um Poetry Slam, tu tens que trabalhar, tens que dar de ti, tens que, né? Há qualquer coisa que tem que funcionar, não é simplesmente escrever e já está, né? Há depois todo um processo. Escrever é a fase mais fácil, né? A fase inicial, que é compor através desta linguagem algo que possa depois parecer ao outro com imagética, que o leve a qualquer lado, não é? Que o faça sentir, que o transforme. E isso requer um trabalho, uma luta com o poeta e o poema, uma luta para sair cá para fora e depois a maneira como ele se comporta cá fora, através da maneira como o poeta o partilha, não é? Pronto, é todo um processo criativo que pode ter 1001 ramificações em cada um, não é? Senhor Nuno, antes de continuar com as perguntas, se me permite, gostava de declamar um poema seu. Ora é essa, força, meu querido. Poema que tem o nome Para que serve uma revolução. Quando a corja topa da janela, o que faz falta?
Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? Para que serve uma revolução se depois dizes que não, já não queres? Estás cansado e preferes bocejar os dias aborrecido? Que te venham entregar a horas o prazer? Para que serve uma revolução se não fica a paz, o sustento e a habitação? Migalhas, trocos e televisão, 300 canais para um par de olhos e os sonhos. A luta ainda não acabou. A luta não acaba enquanto a consciência não voltar a casa. Seja da parte completa, asa, harpa na mão, ouves a canção? A luta não acaba enquanto um invejar outro, alvejar outro para almejar nada. Nada. Nesse mar de liberdade flutuante, onde não há peixe, nem onda, nem corrente, seres passivo e servente faz de ti batente. Porta oca de uma sala vazia. Eu não quero presidentes, líderes. Eu quero é um guia. Agarra-te bem que a curva é justa e perigosa. A vida é escrita em ardósia. Uma chuva e tudo passa, carapaça sem corpo ou memória. Não é a guerra que leva à paz, mas sim a escolha da discórdia. Não é a vida incapaz, é a malta que não acorda. Acorda-te e recorda-te. Tu vales mais, sempre foste o tal quinto império. A sério que não sabes saborear, reconhecer. Quem abriu as pernas para tu nasceres, sem te pedir o leite de volta nem nada em troca. Apenas 2 riscos a dizer igualdade. Apenas mais 2 a dizer verdade. Mulher na democracia não é biombo de sala malta. O que farta é esta demasia, fazia, mania. Temos demais ironia e pseudo-alegria. De mais velhos de telefonia a ouvir o relato da solidão. De mais crianças que não são utopia. Sabes? Acaba vazia a noção. Esbatida a visão do futuro, a amizade é sempre mais alta que qualquer muro. Pensamento maior que o pensamento. Por isso relembro, quando a corja topa da janela, o que faz falta. Quando o pão que comes sabe a merda. E é isto. Um lindo poema da autoria de Nuno Piteira. E Nuno, gostava de perguntar-te, para ti, quais são os ingredientes para um bom evento de Poetry Slam? Ser sincero. Claro. Esse é o ingrediente mais importante. É importante que tu, se vais organizar, que vejas os poetas como teus convidados, como pessoas que tu convidas e que estão ali a partilhar o seu tempo de vida, e o teu trabalho é cuidares deles, é explicares o que é que vai acontecer, dizeres que essas portas que são os medos ou inseguranças são de existir e que estão lá a fazer o seu papel e é para a gente passar por elas. Então é um trabalho coletivo em que nós trazemos as pessoas, não só os poetas como o público, porque o público é como se fossem os poetas, é a mesma coisa. São pessoas que foram convidadas ao teu evento. Tu as chamaste, né? E tu as deves acolher da melhor maneira, com a tua sinceridade, genuidade e com a proteção de estares atento e ficares sensível a elementos que possam estar mais inseguros ou não. Então é um recreio. Toda a gente vai brincar com este brinquedo. E tu tens que te assegurar que toda a gente vai brincar em segurança e voluntariamente.
que quer realmente estar ali a partilhar, independentemente de estar inseguro ou não, mas que é um encontro de amigos. É um encontro de pessoas para pessoas que têm as mesmas inseguranças que tu, ou outras, mas que são a mesma coisa que tu, e que foste tu que os convidaste. Tu é que os chamaste. Então o teu dever, como anfitrião, como MC da noite, é cuidares do evento desde o princípio, que é a organização, até fechares as portas, até ao último poeta sair do microfone. E esse espaço dá-te uma capacidade de... Porque já passaste também pelo mesmo, já estiveste do outro lado e sabes muito bem o que é preciso. Então, às vezes, basta só uma voz amiga, basta só um bar lá, que é o suficiente para a pessoa esquecer isso tudo. Então, é um encontro de pessoas para pessoas. É um encontro onde nós podemos criar novas realidades. E uma coisa muito interessante é que, num mundo de tanto barulho, o Poetry Slam devolve o silêncio, devolve a atenção, devolve os ouvidos às pessoas, não é? As pessoas ficam centradas. Uma coisa muito interessante num Poetry Slam ou em qualquer encontro de poesia ou de arte é que, se houver um ambiente muito inclusivo, é como se fosse sintonizar. Ficamos todos sintonizados. O nosso batimento cardíaco fica muito mais equilibrado, não é? Há aqui um novo corpo que ganha forma. Não só os elementos individualmente, mas o que é que todos os elementos conseguem produzir. E aí tu consegues com que as pessoas fiquem mais relaxadas, mais abertas, mais receptivas, predispostas a enfrentar os seus próprios medos ou inseguranças como a dos outros. Então é um processo de exemplo e fazer. É? Se ele faz, eu também consigo fazer. Então, e vamos todos assim neste exercício até cada um decidir o que é realmente fazer ou não. Mas é uma responsabilidade e é um prazer. É um prazer. Porque se tu estás ali, estás entre os teus, estás entre pessoas que querem escutar, que querem declamar a sua poesia, então estamos num crime perfeito. Toda a gente quer a mesma coisa. E o que é bom disso é que as pessoas não só vão lá para partilhar a poesia, mas para fazer também amizades. Há amizades que se fazem ali e que continuam, né, o seu caminho. Mas então é um bom exercício, um bom recreio para nós aprendermos a humanizar as coisas, a estarmos como estamos, como queremos estar, sem obrigações, voluntariamente, e a investir numa nova realidade, num espaço novo. Esta é a minha visão. Portanto, a tua visão de um bom Poetry Slam é a inclusão e sim, a sincronização. Sim, é porque as pessoas estão lá para se divertirem também, para estarem relaxadas, para estarem num registro relaxado, né, receptivo. E tu tens que criar essas condições. E o Poetry Slam faz isso muito espontaneamente. Obrigado. Nuno, estando tu envolto em vários projetos, sendo que o mais recente é um projeto de formação, gostava que me falasses um bocado do Palavrar, que é um centro de formação de expressão, de poesia falada, uma academia poética. E gostava que me falasses um bocado do Palavrar e o que as pessoas podem retirar das formações. Bem, o Palavrar é um projeto, quem está à frente desse projeto é a Eli Alves. Já foi convidada aqui numa entrevista. Então, foi ela que me convidou para dar estas sessões de spoken word, de oralidade. O que eu posso contribuir, neste caso, cada formador depois vai contribuir com aquilo que sabe, não é? Com a sua experiência. Eu vou transmitir e tenho vindo a transmitir a minha noção de poesia, colocá-los num espaço onde eles possam criar livremente os seus próprios textos, dando-lhes algumas ferramentas e colocando-os num espaço mental onde eles consigam abdicar de tanta segurança e arriscarem um pouco mais. Isto depois vai muito de encontro a conversas, a diálogos diretamente, a exercícios e todo um conjunto de paisagens mentais que eu vou criando. Os outros formadores criam outras coisas, eu vou com aquilo que tenho
com o que sinto mais à vontade de partilhar. Não sei se vou ensinar, mas vou partilhar alguma coisa. E A partilha já é um ensinamento. é uma partilha e tem corrido bem as sessões, nós temos divertido, temos criado alguns espaços em que cada um pode existir, né, de uma outra maneira, de uma forma mais focada. Uma coisa é tu escreveres um poema e outra coisa é ter várias sessões que vão de encontro ao poema, que são exercícios para fomentar a tua imaginação, desligar-te de um mundo e ligar-te ao outro, criar ferramentas dentro de ti que consigam definir aquilo que tu sentes através desta linguagem, do software da escrita, não é? Então há várias aproximações que nós podemos fazer, sempre salvaguardando que quem está a receber esta informação se sinta com vontade de ir por aí adiante. Tem que ser voluntário, as pessoas têm que querer e dar o consentimento para estarem a partilhar aquele momento da sua vida. Para mim tem sido uma experiência boa, rica, porque há sempre novas situações e isso obriga-me também a pensar se eu quero que eles cheguem a algum lado, como é que eu vou traçar este caminho, não é? Ou como é que eu posso dar pistas para que cada um possa traçar o seu caminho para um sítio comum, não é? Que é a escrita, a declamação, a expressão. Então é um exercício de humano para humano. Pronto. E eu baseio-me muito na experiência que tenho de vida para depois poder aplicar alguns desafios, tanto de escrita como de posicionamento, como é que nós nos colocamos quando estamos a escrever e quem é que está a escrever o quê. Então é despir às vezes essas camadas todas que não fazem parte ou que fazem parte mas de um mundo mais apressado e colocá-los num registro onde eles consigam ser realmente genuínos e consigam devolver essa verdade a eles mesmos. É uma brincadeira, não é? Acaba por ser uma brincadeira. Portanto, é potencializar a genuinidade. Sim. Melhor dito, potencializar, sim. Porque eles já têm o que é preciso. Né? As pessoas já têm esse potencial. Precisam é que ele seja acordado. Sim. Obrigado. E gostava de perguntar-te, assim de uma forma mais, não tão direcionada com a tua profissão, a tua parte profissional. Nuno, na vida, o que te traz mais gratidão? Poder observar e viver as coisas com os outros. Poder estar ciente que estou a viver o que estou a viver. Isso é o que me dá realmente O presente. uma ganza, que é que já está realmente surpreso, admirado com as coisas que são possíveis de sentir quando nós nos damos uns aos outros. E todo o potencial que os outros têm para nos oferecer. Uma boa conversa, uma boa companhia. Coisas muito pequeninas, mas que são muito importantes para nós. E eu creio que isso é o que me faz ter mais Gratidão. Mais resistência para aguentar as coisas menos boas. São as coisas boas que eu sei que elas estão lá e às vezes elas vêm ter contigo e às vezes és capaz de as presenciar e viver. Eu creio que isso é que é o mais importante. É nós estarmos cientes daquilo que nos está a rodear e centrar-nos a nossa vontade com essa energia e estar com os outros. Portanto, posso dizer que o que te traz mais gratidão na vida é o presente. É o presente dos outros também, né? Porque é o mesmo presente. Nós estamos a falar do mesmo tempo. Quando estás com alguém, estão a partilhar o mesmo presente. É tudo ali. E isso é muito precioso, porque com isso tu podes fazer muita coisa. Estando aqui no presente, podes dizer, podes-te situar depois entre o passado e o futuro e podes realmente demarcar o presente como uma coisa viva, uma coisa que está aqui e que é palpável. E que isso pode ser o suficiente para alguém dar um clique para realmente viver esse presente todos os dias, ou sempre que possível. Nem sempre é possível, mas sempre que possível. Devolver outra vez essa capacidade de reorganizar, né? De não ficar com
essa insegurança de devolver realmente esse poder a cada um de decidir o que é que quer fazer, com a verdade que tem dentro de si. Ok, obrigado. E o tempo corre, o tempo passa, e eu gostava de perguntar, aliás, gostava de que fizéssemos aqui um pequeno exercício. Gostava que me descrevesses o teu dia perfeito, começando pelo imaginário. Perdão. O dia perfeito começando pelo imaginário. Então, o dia perfeito seria imaginar esse mesmo dia, e ir transformando momento a momento. E ir reparando que o dia que mais te convém ou que pode ser perfeito para ti é feito de imperfeições. O dia perfeito está na tua cabeça? O dia perfeito está na minha cabeça, claro. E o dia perfeito está mais quando eu deixo de fazer tanta força pelo ser perfeito e aceitá-lo realmente perfeito como ele é, como ele chega até a mim. Porque não sou eu a mandar no dia. O dia perfeito... recapitulando o que disseste, o dia perfeito está na tua cabeça e és tu que o ditas. Porque o que é perfeito para ti? E às vezes é esse jogo, é aceitar que as coisas não são perfeitas. E são perfeitas dessa maneira, porque não as conseguimos ter perfeitas. E essa é a perfeição das coisas, não é? É poder aceitar as coisas que nem sempre vão de encontro ao nosso desejo, mas considerá-las parte dessa perfeição também. Encontrei a palavra. O dia perfeito é feito de imperfeições. É a aceitação. É a aceitação, é realmente. E num dia perfeito tu aceitas. Tudo te devolve aí, porque tu sabes que não há dias perfeitos. Tu sabes que há dias que caminham para isso, mas feitos de imperfeições. E são essas imperfeições que fazem os dias perfeitos. Porque são os erros, não é? São os erros que nos trazem à solução desses mesmos problemas. Então o dia perfeito é feito de imperfeições. Porque não é como nós queremos, é como as coisas são. E num dia perfeito eu tive o Nuno Piteira no meu programa. Meu amigo, gostava de perguntar-te onde é que nós podemos seguir o teu trabalho. Quais são os teus próximos workshops? Então, o trabalho que está em cima da mesa é o 2700 Dias de Ferro, que eu partilho com o Luís Perdigão, e que é realmente um projeto que é feito de viagens acerca da periferia. Nós habitamos os dois na Amadora. É feito de spoken word, teatro, visuais, performance. Então é todo um espetáculo que engloba várias características, e este tem sido o trabalho que me tem capacitado também para sonhar outras coisas. E este é o projeto principal agora que mais me ocupa, além das oficinas, dos workshops que faço. Sim. Antes que nos cortem, obrigado, Nuno. Obrigado, Gilson. Obrigado, Rádio Movimento. Obrigado, e sigam esta enorme pessoa, Nuno Piteira. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.